A IA vai projetar o próximo avião? Quais serão os impactos da IA na engenharia? Hoje vamos falar sobre um assunto que está transformando a forma como tudo ao nosso redor é projetado, desde o avião que você embarca até a ponte que você atravessa todos os dias. Quando ouvimos que a inteligência artificial pode projetar o próximo avião comercial, a pergunta que vem à cabeça não é apenas se isso é possível, mas o que essa tecnologia significa para a engenharia como um todo. A IA está mudando a forma como engenheiros trabalham em praticamente todas as áreas. E entender como isso acontece é fundamental para compreender o futuro das coisas que usamos no dia a dia. Para entender o impacto da inteligência artificial na engenharia, precisamos primeiro entender como um projeto de engenharia é feito tradicionalmente. Quando um engenheiro precisa projetar uma peça, uma estrutura ou um sistema, ele parte de um conjunto de requisitos. Qual é a carga que essa peça precisa suportar? Qual material vai ser utilizado? Qual é o custo máximo aceitável? E quais são as restrições de fabricação? A partir dessas definições, o engenheiro desenha uma geometria, simula seu comportamento, identifica pontos de falha, ajusta o desenho e repete o processo até chegar a uma solução que funcione. Esse ciclo pode levar semanas, meses ou até anos, dependendo da complexidade do projeto, e cada interação consome tempo e recursos. Mas como a inteligência artificial entra nesse processo? A aplicação mais impactante da IA na engenharia hoje se chama design generativo ou projeto generativo. A ideia é relativamente simples de entender. Em vez de o engenheiro desenhar a peça e depois testar se ela funciona, ele descreve para o software quais são os objetivos e as restrições do projeto, e o algoritmo gera centenas ou até milhares de alternativas de geometrias que atendem a esses parâmetros. O engenheiro define as forças que a peça vai sofrer, o material disponível, o método de fabricação e os limites de peso e custo. A IA, então, explora combinações de formas que um ser humano dificilmente conseguiria imaginar, muitas delas com aparência orgânica, quase como raízes de árvores ou estruturas ósseas, que apresenta as melhores opções para o engenheiro avaliar e escolher. Um exemplo real dessa tecnologia aconteceu com a Airbus, que em parceria com a Autodesk usou design generativo para redesenhar a partição interna que separa a cabine de passageiros da galley, que é a cozinha do avião. A peça original pesava cerca de 13 quilos e a versão redesenhada pela IA ficou aproximadamente 45% mais leve. A empresa estimou que, considerando a frota inteira de aeronaves, essa redução de peso poderia representar uma economia de até 465 mil toneladas de emissões de CO2 por ano, já que uma aeronave mais leve consome menos combustível. A NASA também utilizou o design generativo para projetar as pernas de um lander, uma nave de pouso destinada a missões para as luas de Júpiter e Saturno, e o resultado foi uma estrutura 35% mais leve que o desenho convencional feito por engenheiros. Mas o design generativo é só uma das frentes de atuação da IA na engenharia. Será que existem outras formas? Sim, existem várias. Na engenharia civil, por exemplo, a inteligência artificial está sendo usada para otimizar o projeto de pontes, edifícios e sistemas de drenagem. A empresa Bentley Systems lançou em 2024 um software chamado OpenSite Plus, que usa IA generativa para ajudar engenheiros civis a projetar terrenos para a construção. E a empresa afirma que a ferramenta pode entregar projetos até 10 vezes mais rápido
do que os métodos tradicionais. Algoritmos de IA conseguem analisar volumes enormes de dados estruturais e ambientais para testar como diferentes configurações de uma ponte se comportam sob condições reais de vento, tráfego e temperatura, antes mesmo de a primeira estaca ser cravada no solo. Na engenharia mecânica, a IA está acelerando o desenvolvimento de produtos em indústrias automotiva, industrial e bens de consumo. Estudos indicam que uma peça projetada por métodos convencionais, entre 40% e 80% do material, pode não estar contribuindo estruturalmente para a resistência da peça, ou seja, é um material que está ali sobrando. O design generativo consegue remover esse excesso, mantendo a mesma capacidade de carga, com reduções de peso que variam de 30% a 50%, dependendo do componente e do processo de fabricação. O Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, oferece desde 2025 uma disciplina dedicada especificamente a ensinar engenheiros mecânicos a aplicar aprendizado de máquina e IA nos projetos de produtos. Na engenharia aeronáutica, além do design generativo, a IA já atua na manutenção preditiva de aeronaves. A Airbus desenvolveu, em parceria com a Palantir, a plataforma Skywise, que coleta dados de voo em tempo real de mais de 12 mil aeronaves comerciais conectadas. Esses dados incluem mais de 40 mil parâmetros de diferentes sistemas da aeronave, e algoritmos de IA analisam esse volume de informação para identificar padrões que antecedem falhas em componentes. Um Boeing 787 chega a gerar 500 gigabytes de dado por voo, e a IA consegue prever com semanas de antecedência quando uma peça vai precisar de substituição, permitindo que a manutenção seja planejada antes que a falha aconteça. A companhia aérea Delta Airlines, que adotou sistemas de manutenção preditiva em sua frota, relatou uma redução de cancelamentos por falhas técnicas de 5.600 por ano para apenas 55, o que representa uma queda de aproximadamente 99%. Mas se a IA é tão capaz assim, ela vai substituir os engenheiros? A resposta curta é não. E entender o porquê é essencial para compreender o real impacto dessa tecnologia. A inteligência artificial é extremamente eficiente em explorar milhares de combinações de geometria, analisar volumes gigantescos de dados e identificar padrões que escapariam à percepção humana. Mas ela não consegue, sozinha, definir quais são os objetivos do projeto, entender o dia a dia de uma obra, negociar compensações entre custo e desempenho, ou avaliar se uma solução faz sentido no contexto social e ambiental que será aplicada. O engenheiro continua sendo responsável por definir os critérios, interpretar os resultados e tomar a decisão final. O que muda é que, com a IA, ele passa a ter à disposição uma ferramenta que expande drasticamente o universo de soluções que ele consegue considerar e reduz o tempo entre a ideia e o teste. E esse conceito de inteligência artificial como ferramenta que potencializa o trabalho do profissional não se aplica apenas à engenharia. Em qualquer área onde existam tarefas repetitivas consumindo o tempo de quem deveria estar focado em decisões mais importantes, a IA pode atuar como um multiplicador de capacidade. É o que faz a Ensino AI. Assim como o design generativo explora milhares de alternativas de geometria para encontrar a melhor solução, um agente de IA da Ensino conversa com cada pessoa que entra em contato com o seu negócio 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele responde perguntas, tira dúvidas, identifica quem tem real interesse no que você oferece e direciona para você apenas as pessoas que estão prontas para fechar. Seja você um cabeleireiro que recebe mensagens o dia todo no WhatsApp perguntando horário e preço,
Um advogado que precisa filtrar quem tem de fato uma demanda jurídica daqueles que só estão perguntando por perguntar, ou o dono de uma hamburgueria do bairro que quer atender todo mundo sem deixar ninguém esperando. Você configura o agente com as informações do seu serviço, define o que é importante para você e ele passa a atender cada cliente de forma personalizada, sem cansar, sem parar, sem perder o jeito que você gosta de falar com quem te procura. A lógica é a mesma que vimos aqui. Você continua sendo quem toma a decisão final, mas a IA faz o trabalho pesado de atender, conversar e selecionar, te liberando para onde o seu tempo realmente faz diferença. Se você quer entender como um agente de IA pode multiplicar sua capacidade de atendimento, aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela ou acesse o primeiro link na descrição. Mas também existem limitações técnicas importantes. Os algoritmos de IA precisam ser treinados com dados, e a qualidade do resultado depende diretamente da qualidade desses dados. Se os dados de entrada são incompletos ou enviesados, as soluções geradas podem ser inadequadas. Além disso, em projetos que envolvem segurança estrutural, como prédios, pontes e aeronaves, qualquer solução proposta pela IA precisa passar por validação rigorosa, incluindo simulações físicas e testes reais antes de ser aprovada. A IA não elimina a necessidade de verificação, ela aumenta a quantidade de candidatos à solução que chegam à fase de teste. E o que podemos esperar do futuro? A tendência é que a inteligência artificial se torne uma ferramenta integrada ao cotidiano do engenheiro, da mesma forma que o software de CAD se tornou nas últimas décadas. O Bureau of Labor Statistics dos Estados Unidos projeta um crescimento de empregos em todas as categorias de engenharia até 2034, incluindo as áreas mais expostas à IA, como engenharia elétrica e aeroespacial, com taxas de crescimento entre 6% a 11%. Isso indica que, mesmo com a automação de tarefas, a demanda por engenheiros continua crescendo e o perfil profissional está mudando para incorporar competências em análise de dados, IA. O impacto da IA na engenharia não se resume a fazer mais rápido o que já era feito. Ela está permitindo explorar soluções que antes não eram viáveis de imaginar, reduzir o consumo de material e energia na fabricação, antecipar falhas antes que elas aconteçam e liberar o engenheiro das tarefas repetitivas para que se concentre nas decisões que exigem julgamento humano. O próximo avião que você embarcar provavelmente terá componentes projetados com o auxílio da IA, mas a decisão sobre como esses componentes se encaixam no conjunto da aeronave e se eles são seguros para transportar passageiros continua sendo de quem entende do assunto. A sua opinião é muito importante para nós. Então, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, se não for inscrito, deixe o seu like e se quer nos ajudar a produzir esse e diversos outros conteúdos aqui na plataforma, considere se tornar membro e nos ajude com um cafezinho de pão de queijo e seja lembrado em nossos vídeos. Tá a fim de crescer profissionalmente ou desenvolver uma nova habilidade técnica? Acesse o QR Code ou link na descrição e descubra uma página com todos os cursos que recomendamos. E você, já sabia que a inteligência artificial estava presente em tantas etapas da engenharia? Acha que ela vai transformar ainda mais a forma como as coisas são projetadas? Ou que existem limites para o que elas conseguem fazer? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Aqui do lado tem duas opções de vídeos interessantes que você precisa assistir para expandir seu conhecimento e explorar sua curiosidade. E se você quiser contribuir com a gente, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e considere se tornar membro do canal. É isso aí, amantes da engenharia. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.